Tudo bem? Boa tarde a todos. Prazer em vê-los. Essa é mais um encontro do nosso programa chamado Expedições pelo Mundo da Cultura. Esse programa, como vocês já sabem, não é um programa de literatura, é um programa de cultura. Há uma diferença enorme dessas duas coisas. Um programa de literatura é, em princípio, um programa de natureza formal, né? Um programa interessado na forma. E, no nosso caso aqui, nós não temos interesse na forma literária, só quando a forma literária é relevante para alguma explicação do conteúdo, mas fora isso, a nossa preocupação aqui é sempre com o conteúdo. E esse é o nosso segundo encontro de 2009. O primeiro encontro foi a Teogonia, de Hesíodo, e agora vamos ver aí o Gênesis, que é um dos livros da Bíblia. E eu tenho dito com toda clareza para vocês que esses dois primeiros livros do ano, que é a Teogonia e a Bíblia, e o Gênesis, têm uma importância extraordinária como instrumental de compreensão de muitas outras coisas. Nós vamos logo em seguida a esse nosso encontro aqui. O próximo já será se eu não me engano, vamos já ter uma tragédia grega. Acho que é Édipo Reis, caso não esteja enganado, e Édipo Reis já é um caso que nós aproveitarmos para aplicarmos na prática o que aprendemos aqui sobre a Teogonia, por exemplo. Esses dois primeiros encontros do ano, a Teogonia e o Gênesis, dos quais vocês descobrirão ligações, entre os quais vocês descobrirão ligações surpreendentíssimas. Seguramente, esses dois primeiros encontros são encontros que nos dão uma visão uma visão de conjunto das respectivas cosmologias grega e judaica que foi incorporada depois ao cristianismo. O livro Gênesis é um livro judaico que os cristãos incorporaram. O Velho Testamento não foi anulado pelo Novo, embora o coração do cristianismo seja o Novo Testamento. O Velho Testamento é incorporado naturalmente a ele. Tem, obviamente, pontos em que não é que sejam contradições, mas inadaptações, mas mesmo assim, no conjunto, o Velho Testamento é também profundamente cristão. Fechando com isso o ciclo de nascimento e morte do nosso mundo. A ideia da cosmologia, o próprio conceito de cosmologia é contar para nós como é que as coisas começam e como é que as coisas terminam. Essa, aliás, é uma das condições para que alguma coisa seja, rigorosamente falando, uma religião. Religião, no sentido estrito da palavra, nós só temos três, que são as três religiões abraâmicas, as três religiões que derivam da matriz de Abraão, o Abraão não é em si próprio um judeu, né? Abraão é um ancestral neutro entre a vertente judaica, que começa com Isaac, e a vertente árabe, que começa com Ismael. As três religiões abraâmicas, portanto, são o judaísmo, a mais velha, depois o cristianismo e, por último, o islamismo. Essas três aí são as únicas a que se pode dar o nome de religião stricto sensu. Embora lato sensu existam muitas outras, lembrando sempre que há uma grande diferença entre uma religião oriental e uma religião abraâmica. As religiões orientais são, mais propriamente, verdadeiras metafísicas, antes de serem religiões no sentido de que o cristianismo é uma religião. Aqui no Brasil somos todos provavelmente cristãos, a maioria somos cristãos, é a religião que funciona melhor aqui, sem dúvida nenhuma, e a base de todo o raciocínio religioso do cristianismo está aqui dentro do Gênesis, que é isso que nós vamos tentar decifrar hoje. Então, a nossa missão é fazer uma interpretação do Gênesis, lembrando que o Gênesis é uma obra muito complexa, porque ela é subdividida em diversos sub-histórias. Na verdade, tem um pedaço que é o que nos interessa basicamente, que é o início do mundo, como é que o mundo nasceu, esse pedaço vai até o momento em que Deus resolve destruir o mundo. O mundo é destruído por Deus por meio do dilúvio.
e repovoado, né, recomeçado pelos descendentes de Noé. A segunda parte da Bíblia, portanto, é mais ou menos assim. A primeira parte tem aí o nascimento do mundo, depois temos aí o nascimento da humanidade, que é a história de Caim e Abel, e aí os descendentes de Caim e Abel, entre eles Noé, de Caim, né, entre eles Noé, estão encarregados de recomeçar o mundo depois da destruição que Deus promete e faz, de fato, como de fato produz. Essa renovação do mundo pelos 3 filhos de Noé é uma renovação que irá, em um dado momento, né, pelo ramo semítico de Sem, irá chegar em Abraão. Abraão é descendente de Noé. E Abraão, então, irá produzir 2 filhos que irão produzir, de um lado, o judaísmo, do outro lado, o mundo árabe, né? E a Bíblia não se interessa pelo lado árabe, interessa apenas pelo lado judaico. Portanto, há um novo pedaço da Bíblia, do Gênesis, que é a descrição do nascimento dos diversos patriarcas judeus, que são basicamente Isaac, Jacó e José, e vai até o fim do Gênesis, essa narrativa, até o momento em que os judeus se estabelecem no Egito. Não é? O Gênesis vai até aí, né? A morte de José, a morte de Jacó no Egito. Aí a saída do Egito já é objeto de um outro livro chamado Êxodo, em que os judeus então saem e ficam 40 anos vagueando pelo deserto, não é? E de fato é um pouco incompreensível como é que conseguiram demorar tanto tempo assim, porque afinal de contas as rotas eram conhecidíssimas, e a teoria melhor de todas até agora é que, como Moisés era homem, não quis perguntar para ninguém o caminho. Recusou-se terminantemente a perguntar pedir informações sobre... Ficou 40 anos no deserto, mas é óbvio que a melhor explicação verdadeiramente é que era preciso que os judeus ficassem 40 anos fazendo uma depuração daquelas populações acostumadas com a vida no Egito, que não era uma vida ruim. É um dos mitos dessa história de que eles fossem maltratados. Não eram. Há quem ache que a saída dos judeus do Egito foi o maior caso de abandono coletivo de emprego da história humana, né? Que nunca houve nenhum caso tão dramático como esse, mais ou menos. E a história que nós vamos nos interessar aqui hoje é a história do início, de como as coisas começaram, porque aí é que está o coração cosmológico do judaísmo, que é, por sua vez, o coração cosmológico do cristianismo. E é aí que nos interessa fundamentalmente o Gênesis, não é? Há muitas e muitas traduções do Gênesis, e cada vez é mais perigoso você lê traduções recentes, porque as traduções recentes são politicamente corretas. Os tradutores, então, resolvem evitar de escrever certas coisas como estão no original, a título de que possa ofender esse ou aquele grupo humano, né? E, portanto, uma boa providência, assim, digamos, prática, é você ler traduções velhas. A tradução que eu sempre sugiro que se leia é essa do padre Antônio de Figueiredo, que é a tradução que você encontra na Bíblia da Barça, não é? Essa Bíblia da Barça, que todo mundo tem em casa, não é? Essa é a tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, é uma tradução lá do tempo do Marquês de Pombal, logo é uma tradução do século XVIII, e é uma tradução antiga, é praticamente a primeira tradução oficial da Bíblia em português. Porque até o Renascimento, né, até, digamos, as dissidências religiosas, a Bíblia só podia ser lida em latim. Não é isso? Não que não tivesse valor fora do latim, tinha, porque há algumas religiões, alguns textos sagrados que só têm valor doutrinal na língua em que foram escritos. São as 3 línguas sagradas. Você só pode ler os Vedas em sânscrito, só pode ler os livros judaicos para fins judaicos, né, em hebraico, e o Corão só se pode ler em árabe. Não é o Corão lido numa outra língua qualquer não tem valor litúrgico, tem apenas um valor, digamos, factual, mas litúrgico não. Essas são as 3 línguas, ditas 3 línguas sagradas, o sânscrito, o hebraico e o árabe.
que tem essa conotação. Mas a Bíblia não tem esse problema, né? Nós podemos ler a Bíblia em qualquer língua. Não havia, no entanto, variações nacionais, porque havia aí, digamos, uma língua internacional chamada latim, língua culta, que era onde a Bíblia estava escrita, na Vulgata, escrita por São Jerônimo. São Jerônimo escreveu a Vulgata por volta do ano 400 depois de Cristo, mais ou menos, por volta ali. São Jerônimo, um dos primeiros doutores da Igreja, daquele grupo inicial de doutores da Igreja, que hoje são 33, mas eram só 4 ou 5 no início. Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Atanásio e, se eu não me engano, o outro, que foi, como é o nome do aquele que... Santo Ambrósio, que foi quem aliás, converteu o Santo Agostinho ao cristianismo. E esse São Jerônimo escreveu essa grande obra chamada Vulgata, e aí, na medida em que foram havendo as nacionalidades foram se apresentando, cada nacionalidade produziu a sua versão na língua nacional. Tanto é que o Lutero, a primeira coisa que faz é traduzir a Bíblia para o alemão. E o rei James, na Inglaterra, o rei James, manda fazer uma versão da Bíblia em inglês, pega um grupo de intelectuais para escrever isso. Comenta-se folcloricamente que Shakespeare teria participado desse grupo, comprovada esta hipótese pela quantidade fora do comum das palavras shake e spear no texto da Bíblia, muito além da média que se imaginaria que fosse aparecer. Cada uma das nacionalidades inventou então uma Bíblia na sua língua nacional. E entre elas a língua portuguesa, que fez, nessa tradução do padre Antônio Pereira Figueiredo, a primeira tradução oficial da Bíblia em português. Ela tem obviamente, como contrapartida, ela é um pouco arcaica, nos dá a sensação assim, de que é uma maneira muito antiga de falar, mas, por outro lado, ela não nos poupa da tradução literal, portanto, ela não nos impõe nenhuma solução politicamente correta. Vocês verão que isso é uma grande vantagem. Pois vamos aqui. Ele traduziu do que? Do latim? Da Vulgata, do latim. Porque a Bíblia é assim, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, mas esse Velho Testamento foi transformado em grego pela a tal da Septuaginta. Aliás, está escrito aí no texto que vocês receberam, não é? Os 70 rabinos, durante 70 dias, fizeram a tradução do Velho Testamento em grego, no tempo no período, digamos assim, helenista, né? No período que vai depois do final da Grécia Clássica, porque havia uma quantidade muito grande de judeus, porque havia a primeira diáspora, né? E esses judeus não tinham acesso a hebraico, porque quando houve o cativeiro da Babilônia, mais ou menos 600 a.C., mais ou menos por aí, as consequências disso foram tão extraordinárias, tão fortes, que os judeus esqueceram de falar hebraico, desaprenderam a falar hebraico. E o hebraico ficou sendo uma língua sagrada apenas para fins litúrgicos e deixou de ser uma língua falada pelo judeu do dia a dia. Tanto é que o judeu do tempo de Jesus Cristo não fala hebraico. Jesus Cristo falava aramaico, não falava hebraico. O hebraico desapareceu. Como o hebraico tinha se tornado uma língua de acesso muito restrito, esses rabinos fizeram essa grande tradução do Velho Testamento, chamada Septuaginta, porque Septuaginta lembra 70, não é? 70 rabinos em 70 dias fizeram essa tradução para o grego. O Novo Testamento é escrito em grego koiné, já é escrito diretamente em grego koiné, não foi escrito em nenhuma outra língua intermediária, diretamente em grego. O que fez São Jerônimo? Pegou o Velho Testamento na versão Septuaginta, mais o Novo Testamento escrito diretamente em grego, e transformou tudo isso na Vulgata em latim. Latim era a língua oficial do Império Romano, portanto, aí no tempo de São Jerônimo ainda havia o latim, estava em toda a força, né? Tinha toda a força. Portanto, a tradução que nós vamos ler agora é uma tradução que veio do latim, que por sua vez veio do grego. Ninguém pensou em traduzir na língua nacional, em português no nosso caso,
O Velho Testamento direto do hebraico e o novo do grego? Olha, eu acho que deve ter gente que fez isso, né? Possivelmente, né? Agora, A igreja, com autoridade, assim, então. não há nenhuma dificuldade em fazer isso, né? Porque você tem todos os textos hebraicos preservados, não é? O que é, na verdade, é o seguinte: o Velho Testamento judaico é um pouco menor do que o nosso, eles não reconhecem todos os livros. A ideia central é assim: o Velho Testamento hebraico é exatamente igual à Bíblia protestante. A Bíblia protestante seguiu o esquema hebraico. E a Bíblia católica e a Bíblia ortodoxa, né, essas duas, a católica e a ortodoxa, né, e de todas aquelas variações da ortodoxia, como por exemplo a Igreja Menonita do Líbano, todas essas variações tem 6 ou 7 livros a mais, a nossa Bíblia em relação à judaica. Não é que nós inventamos, eles não reconhecem, e os protestantes acompanharam os judeus, não reconhecem todos os livros. Então, portanto, não há nenhuma dificuldade em fazer isso, né? Nenhuma dificuldade. No entanto, quase sempre a edição matriz das traduções é a Septuaginta. Porque acham que esses livros não são legítimos, não representam, como nós fizemos com os evangelhos. Há 40 evangelhos, nós só reconhecemos 4. A Igreja Católica acha que só 4 evangelhos são confiáveis ao ponto de serem aceitáveis, porque eles não têm contradições entre si, não têm problemas maiores, e com uma exceção só, todos os outros 3 evangelistas conheceram Jesus Cristo, foram testemunhas oculares da história, porque afinal de contas o Novo Evangelho, o Novo Testamento é uma descrição jornalística de acontecimentos reais, verídicos, concretos que de fato existiram. Não é um livro doutrinal nesse sentido que é o Velho Testamento, por exemplo. Pela mesma razão pela qual a Igreja Católica chegou à conclusão de que apenas 4 evangelhos tinham viabilidade e seriam aceitos, então, oficialmente, porque há nesses 4 evangelhos verdadeiras barbaridades. Tem gente que escreveu 300 anos depois um evangelho. Querendo contar, o sujeito 400 anos depois quer contar o que acha que aconteceu 400 anos antes. Não é isso, tá? Aí você de vez em quando encontra um desses, Evangelho segundo Judas. Judas matou-se no dia seguinte lá, a traição que fez a Jesus Cristo, quer dizer, não deu tempo de escrever nada. Judas inventou o que só se for um ghostwriter, né? Chico Xavier, Judas / Chico Xavier é o autor do Evangelho de Judas. Não é? E o Evangelho de Jesus Cristo é uma pretensão mais estúpida ainda, né? O Evangelho segundo... Bom, isso tem sentido apenas literariamente, você pode fazer um jogo literário com isso, mas em si, doutrinalmente, não tem nenhuma importância. As pessoas perderam um pouquinho a ideia de separar o que é ficção de entretenimento e o que é coisa séria. Não dá para você fazer esses jogos assim, porque isso tudo é seríssimo. Veja, quando a gente fala assim, você tem 2000 anos de esforços feitos por gente muito mais esperta do que nós todos juntos aqui. 2000 anos depois, chegou-se a uma base doutrinal do cristianismo. Isso não é um negócio gratuito, assim, que se fez porque tinha que esconder um caso entre Jesus Cristo e Maria Madalena. Essas bobagens, entendeu? Tudo isso é muito diferente, é seríssimo tudo isso, né? Mas, enfim, então, o nosso texto, o texto aí do padre Antônio Pereira de Figueiredo, é um pouquinho antigo, mas vocês vão perceber que vale a pena prestar atenção nele, né? Como sempre, há aqui logo no início tem um pequeno comentário introdutório. O Gênesis é o primeiro livro do conjunto de 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, chamado pelos cristãos de Pentateuco. Pentateuco é a somatória desses 5 livros, que significa 5 livros, 5 em grego, né? E pelos judeus de Torá, que significa coleção de instruções. É exatamente a mesma coisa. Torá e Pentateuco é o mesmo conjunto de obras. Tradicionalmente atribuída a Moisés, tanto é que se chama de modo geral isso de lei mosaica. Moisés, que é o homem que conduz os judeus pelo deserto, né, para até a terra prometida, que teria recebido no Sinai por volta de 1400 a.C.,
A famosa lei mosaica foi escrita, na verdade, por diversos narradores ao longo de muitas centenas de anos, a partir de tradições orais. Isso tem-se uma certa certeza, porque os estudos filológicos, o estudo da linguagem, mostra que não é o mesmo autor. Você, ainda mais hoje em dia com o computador, você facilmente pega isso, não tem nenhuma dificuldade mais em descobrir isso. As pessoas têm uma caligrafia de escrever, né? Como você tem uma caligrafia na sua letra, também é uma caligrafia na escolha das suas palavras, o modo como você estrutura as suas frases. Não dá para você confundir isso, dá para descobrir facilmente. Isso não tem grande importância no final, né? No final das contas, tanto faz, né? Para os judeus, o Gênesis chama-se Bereshit, que significa no princípio, que é justamente as duas primeiras palavras do texto. É muito comum, então, também Aristóteles sempre se referia a seus próprios livros, referindo-se às primeiras palavras do texto. Não havia um título. O nome Gênesis, como de resto e dos outros 4 livros, é grego, porque é estabelecido na tradução do Septuaginta, em que 70 rabinos em 70 dias. Isso é um pouquinho de folclore, né? Pode ser que tenha 71, né? Ou 69. Não levemos tão a sério isso, né? Em 260 a.C., já era o tempo da Grécia helênica, né? Depois de Aristóteles, 399, morre Aristóteles, desculpe, 322, né? 322, morre Aristóteles. A partir desta data há uma decadência terrível na Grécia, ela passa a ser apenas uma referência cultural que os alexandrinos estabeleceram, primeiro por Alexandre Magno, né, o Filipe e o seu filho Alexandre, e depois a Biblioteca de Alexandria, tudo isso é dessa época aqui, mas é apenas uma referência cultural, não havia mais luz na Grécia nesse momento. Traduzindo para o grego os originais hebraicos do Velho Testamento para atender judeus de língua grega. A obra tem 50 capítulos, narra a cosmologia judaica, o nascimento da queda do homem, a destruição do mundo pelo dilúvio, seu repovoamento pelos filhos de Noé, a história de Abraão e o início do povo judeu, com as sagas de Isaac, primeiro judeu tecnicamente falando, do seu filho Jacó e filho deste José. A narrativa acaba com o estabelecimento dos judeus no Egito. Como Abraão não é teoricamente um judeu, e é judeu Isaac, que é filho de Abraão com Sara, é por isso que os judeus fazem sempre a confirmação da linhagem judaica pela mãe e não pelo pai, não é? Porque é a mãe que estabelece a judeicidade, digamos, de alguém, não é? Oficialmente. Esses 3 aí são os patriarcas do judaísmo. Tá? Quando você fala em patriarca do judaísmo, está falando de Abraão, de Isaac e Jacó. Esses 3 aí são, na sequência, os que formatarão digamos, a judaicidade, mais ou menos, e é daí para frente que a Bíblia anda, né? O que nós vamos fazer agora, pessoal, é ler o que está aqui, fazendo uma interpretação de cada um dos pedacinhos que está aqui. É preciso compreender que esse exercício é um exercício muito interessante, mas ao mesmo tempo é um exercício difícil, porque afinal, né, o que nós temos que saber é o seguinte, né, o texto da Bíblia é um texto poético, todo texto poético, de natureza poética, é um texto simbólico. Por ser um texto simbólico, ele sempre tem alguma coisa, alguma referência de fundo que não está clara nem sempre. Se a gente vai ler a Bíblia literalmente, nós não entendemos absolutamente nada. Ora, é impossível entender esse negócio se você tomar as coisas pelo seu valor de face, como se diz em inglês, mal traduzindo aqui para português, né? Se tomar as coisas pela sua aparência, você tem... Eu não estou dizendo que ao fazer isso você não esteja produzindo um ato de religiosidade válido. Eu acho que sim. Tá? Não há, no fundo, a ideia central do exoterismo, com X, é que você, mantendo a sua vida dentro daqueles parâmetros estabelecidos pelas religiões, só tem exoterismo nas religiões abraâmicas. Então, os cristãos têm que seguir os sacramentos, os muçulmanos têm aquelas obrigações, como rezar a Meca todo dia, várias vezes, né, olhando para a Meca, como fazer jejum no Ramadã, etc, etc. E os judeus têm lá também seus rituais judaicos, né?
essas coisas são suficientes para você salvar sua alma, porque no fundo, é isso que interessa. Não é isso? No entanto, dentro de uma perspectiva de estudar o que se está dizendo aqui, para entender qual é o significado implícito em tudo isso aqui, isso nos obriga a fazer um estudo simbólico da Bíblia. É isso que nós faremos aqui nessa nossa sessão. Vamos tentar entender qual é o sentido, o que é aquilo que parece que está escondido atrás da aparência das coisas. Compreenderam? A percepção do simbolismo das coisas é aquilo que garante que você continuará tendo um ritual religioso. Toda vez que você joga fora a simbologia, você não tem mais uma religião rigorosamente falando. Aquilo que você passa a ter é uma espécie de religiosidade. Quem quiser entender isso, ou quem explica melhor isso é o René Guénon, explica em 2, 3 livros, né, diferentes, entre eles no Reino da Quantidade. A religiosidade é quando você retirou do processo religioso todo o sentido simbólico e transformou aquilo numa mera moral. O que é uma moral? É assim, eu me comporto bem e vou obter lá o que eu estou querendo, o automóvel novo, pagar aquelas dívidas, enfim, ir para o céu, em última análise. Isso é uma mera religiosidade. O conceito de religião envolve necessariamente um conceito de simbologia ritualística. É preciso entender que tudo aquilo que você faz dentro do processo ritualístico religioso tem um sentido que tem que ser entendido em última análise. Pois não, você. Vou te atrapalhar um pouquinho. Porque na mitologia grega, eu acho que a figura que representa... Na mitologia grega, a figura que representa isso, eu acho que é a Medusa. Porque os 3 dogmas são 3 deformações dos impulsos humanos: a sociabilidade, a sexualidade e a espiritualidade. E a Medusa, segundo eles, é a deformação da espiritualidade, que é essa figura que petrifica quem olha para ela. Então, se deforma a espiritualidade, tudo se cristaliza, fica rígido, você perde a capacidade de interpretação das coisas e fica seguindo regrinhas. Acho que é uma interpretação interessante. Tem um sentido, sim. Todas as entidades mitológicas têm um sentido simbólico também. E aqui também há sentidos simbólicos em todas as coisas. Nós temos que sair da aparência do texto para ir para o seu sentido implícito, para poder entender alguma coisa. Porque senão fica muito difícil entender o que se quer dizer aqui. Não é? A não ser, é claro, que você se contente apenas com o processo litúrgico do texto religioso. Não é isso? Porque o que acontece na prática é que toda ritualística religiosa, mesmo que você não entenda o que você está fazendo, funciona. Todo rito religioso funciona independentemente de você entender o que você está fazendo. É por isso que não se deve fazer bruxarias em geral, brincadeiras com copo, esse negócio de ficar na praia brincando com copo, não sei o quê, mesa ouija. Essas coisas todas são todas coisas muito perigosas, sabe? Porque, no fundo, tudo isso funciona de alguma maneira. Bruxaria funciona. Mesmo quando você acha que é brincadeira, aquilo não é brincadeira de verdade. Logo, todo ritual religioso funciona de alguma maneira, mesmo que você não entenda bem. A nossa missão hoje aqui é diferente, é tentar entender o sentido da obra, o sentido daquilo que está escrito, para podermos compreender um pouquinho melhor quem nós somos. De alguma maneira, fazer um processo aqui de autoaprendizado, aumentar nossa cultura, que afinal de contas é o objetivo desse programa aqui.